tenho uma missão árdua, porém nobre, de continuar o assunto da semana passada. Quantos se lembram do tema? A salvação e o reino. Amém? Nós enfatizamos na semana passada a salvação e a ênfase hoje será no reino de Deus. E eu falo que é uma missão árdua, desafiadora, porque à medida em que eu fui debruçando nos textos e na ordem para poder ensinar a igreja, eu percebi que eu vou precisar de mais um domingo. Amém? Está todo mundo tranquilo aí com isso, com essa possibilidade? Bom, de qualquer forma eu quero fechar a perspectiva, nosso desejo de falar sobre o reino de Deus hoje. E vamos falar muito, e vamos usar muitos textos bíblicos, porém, existem assuntos que comunicam diretamente com o reino de Deus e que estão ligados ao que a teologia chama de escatologia, que é o estudo do final dos tempos. E eu vou falar, para falar de escatologia, precisa ter tempo, precisa desdobrar. Então eu acredito que eu não vou conseguir dar algumas ênfases na escatologia como eu gostaria. Então, essa parte provavelmente eu vou voltar e vou falar, vou ensinar. Mas tudo aquilo que for concernente ao reino, estiver ligado a esse fim dos tempos e do reino milenar que a gente propôs no coração, nós vamos compartilhar nessa manhã. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia de imediato em Mateus capítulo 3, bem no início do Evangelho segundo Mateus. Vamos ao capítulo 3, e nós vamos ler dois versículos, que são os versículos 1 e 2 de Mateus 3, amém? E a Bíblia diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Eu quero te convidar agora, aí mesmo em Mateus, no capítulo seguinte, capítulo 4, que você agora encontre o verso 17. Mateus 4:17 diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra, nós a liberamos nesta manhã, na certeza que ela é como o orvalho que desce à terra e não pode voltar para o céu sem antes regar a terra, fazer com que a semente produza. Assim também a palavra que sai da sua boca não pode voltar para o Senhor vazia. E eu creio no poder redentor dessa palavra, não por minha causa, mas apesar de mim. O Senhor escolheu o vaso, escolheu o canal, e que eu fale, que eu ministre, que eu seja inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e que a igreja esteja receptiva, que todos que estiverem ouvindo aqui, ou de forma remota, ou num culto gravado, possam ter muito mais do que o entendimento cognitivo, intelectual, tenham a revelação da salvação, especialmente do reino de Deus. Nós oramos, Pai, e declaramos isso em nome de Jesus. A igreja diga amém, diga glória a Deus. Aleluia. Então nós temos aqui a primeiro momento da nossa mensagem ligada a este que foi o precursor de Jesus, João Batista, primo de Jesus, e que foi de fato anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, que ele viria antes do Messias, ia preparar o caminho e endireitar as veredas para que então entrasse em cena o Cristo, o Messias. De fato, o João Batista cumpriu o seu papel
E a mensagem dele não foi outra senão: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Isso foi validado, foi confirmado pelo próprio Messias, pelo próprio Cristo, a saber, Jesus, quando nós lemos aqui em Mateus 4,17, que ele diz: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então nós estamos percebendo que Jesus mesmo inicia o seu ministério lá na Galileia, depois de ser tentado no deserto, pregando o reino dos céus. É muito significativo isso, que não apenas o precursor, mas aquele que é o Cristo, é o Messias, ele anunciou o reino dos céus. E sobre o reino eu quero trazer primeiramente um descortinar de duas expressões que muitas vezes nos causa estranheza ou dúvida. Na Bíblia você vai encontrar dois termos, a saber, reino dos céus e reino de Deus. Quem está acordado, diga amém. Tem uns que já começaram a dormir. Nem comecei ainda com essa voz de slow motion minha aqui. Então fala assim, fica ligado. Fala para o seu irmão assim, desperta, ó tu que dormes. Aleluia. Amém. Quem está aqui comigo? Quem principalmente está com Jesus, dá um glória a Deus. Aleluia. Fica ligado, querido. É ensino hoje. Mas todo ensino, ele precede a unção. Primeiro você tem que ensinar, oráculo, depois a unção, porque transcendência sem unção é misticismo. Então não tem parâmetro, não tem base. Vamos lá. Então há duas expressões, a saber, reino dos céus e reino de Deus. Diga reino dos céus, diga reino de Deus. Quem já leu na Bíblia, quem já leu na Bíblia essas duas expressões? Quem já ficou assim, se perguntando, será que é diferente? Será que é a mesma coisa? Quem já fez essa indagação consigo mesmo? Então deixa eu te falar aqui, que é a mesma coisa. Embora alguns possam dizer que não, mas nós temos vários teólogos, estudiosos que dão base. E uma das bases mais importantes é que nos evangelhos sinóticos nós vemos a mesma passagem, enquanto, por exemplo, Mateus usa reino dos céus, e na mesma passagem Marcos usa reino de Deus. Ou seja, se é o mesmo contexto e um evangelista usa reino dos céus e o outro usa reino de Deus, quer dizer que é a mesma coisa. Amém? Dr. Russell Shedd, inclusive, ele menciona isso. Ele fala que é o fato de ser mencionado as duas expressões para o mesmo contexto, dão então para as duas expressões o caráter de sinônimas. Amém? Então, reino de Deus e reino dos céus são a mesma coisa, se referem à mesma realidade. Reino de Deus, a palavra ou o termo reino de Deus aparece 68 vezes em 10 livros diferentes do Novo Testamento. Então, há frequência nessa expressão reino de Deus. Diga, reino de Deus. Então, só para o seu conhecimento, você já leu e já percebeu que aparece com uma certa incidência 68 vezes no Novo Testamento, em 10 livros diferentes. E a palavra, o termo reino dos céus, aparece 32 vezes. E sabe aonde aparece unicamente? No Evangelho de Mateus. Por quê, pastor? Aí existe também uma explicação para isso. Enquanto o reino de Deus aparece nos sinóticos, daqui a pouco nós vamos falar o que é isso. O reino dos céus aparece com uma incidência também interessante, 32 vezes, mas só no Evangelho de Mateus. Por quê? Porque Mateus prefere usar reino dos céus, provavelmente por causa da tendência judaica de evitar o uso do nome de Deus. Era o destinatário do evangelho dele, eram os judeus. E a comunidade judaica, os judaicos ortodoxos,
eles tinham dificuldade, eles tinham zelo em usar o nome de Deus. Então, ao invés de Mateus, que era judeu, escreveu para os judeus, mencionar reino de Deus, ele menciona reino dos céus. Amém? Mas é a mesma coisa. Então aparece reino dos céus só em Mateus, porque ele é um judeu escrevendo o evangelho aos judeus. Quem entendeu, diga amém. Já Marcos e Lucas preferem usar reino de Deus. Amém? Em que pese também Mateus até usa, mas poucas vezes. Mas nos evangelhos de Marcos e Lucas, estes autores, eles preferem usar reino de Deus. O reino de Deus é toda a atividade redentora de Deus em Cristo neste mundo. Tanto este presente século como o vindouro. Mas de fato, se pudermos resumir num conceito, o reino de Deus é toda a atividade redentora de Deus em Cristo neste mundo. Então, tudo que se puder nomear a respeito da atividade de Deus através de Cristo neste mundo e também no mundo vindouro é ligado ao reino de Deus. Diga amém, Jesus. Diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Jesus, pelo seu reino, que é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade. Aí eu não sei o resto da canção. Eu queria, sabe, o meu sonho é isso. Eu falo assim, nossa, agora eu vou cantar com a voz dos irmãos aqui do louvor. Quantos são gratos? Amém? Olha só, ouça bem. De acordo com os evangelhos sinóticos, pastor, quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. O que é sinótico? Sinótico, o termo no original grego, ele remete a uma palavra que significa ver de um ponto de vista. Então, o ponto de vista de Mateus, de Marcos e de Lucas é quase no mesmo prisma. Embora o destinatário do evangelho sejam públicos diferentes, mas o prisma que eles trazem são praticamente o mesmo. Tanto é que você vai abrir sua Bíblia. Quantos estão com a Bíblia física aí? As digitais também têm. Vamos ver aqui qual o texto que nós abrimos aqui. Mateus, né? Você está em Mateus 3. Abra sua Bíblia lá de novo. Na minha Bíblia, em Mateus 3, tem um subtítulo, a pregação de João Batista. Quantos tem esse subtítulo aí? Amém? Então, talvez vão bater aí. Embaixo do subtítulo tem referências, a saber, Marcos 11, 8, Lucas 3, 1 a 9 e João 1, 19 e 28. Amém? Aqui nesse caso, João entrou, mas normalmente os sinóticos, eles vão fazer menção sempre de Mateus, Marcos e Lucas, porque são os sinóticos. Por exemplo, em Mateus 4, no início do capítulo 4, amém? No início do capítulo 4, vamos ver aqui, diz assim, ó, tentação de Jesus. Quantos tem esse subtítulo? Aí aqui para mim tem referência, Marcos 1, 12, 13, Lucas 4, 1 a 13. Quem viu isso aí? Por quê? Porque eles são, diga, sinóticos. Então, é ver de um ponto de vista, congruente, convergente. Não que há divergência com João, mas João, se você pegar o Evangelho de João, você vai ver muitos textos de João que não há menção nos outros evangelhos. Boa parte do Evangelho de João não é mencionado ou não tem paralelo idêntico ao dos evangelhos sinóticos. Amém até aí, queridos? Então, por isso, de acordo com os evangelhos sinóticos, o reino, a esfera de governo, de autoridade de Deus, era o tema central da mensagem de Cristo. Então, por isso que demorou para a gente falar sobre isso. Na verdade, nós falamos com outras palavras, nós falamos aqui
enxertado, né, ou inserido em outras mensagens, mas como foi bom a gente separar um tema de forma intencional e falar aqui sobre o reino, porque isto, de acordo com os sinóticos, é o tema central da mensagem de Cristo. Então, se você pegar Mateus, Marcos e Lucas e buscar a centralidade da mensagem de Cristo, você vai ver que a mensagem de Cristo estava ligada diretamente ao reino de Deus. Amém, Jesus? Então, isso é algo importante que nós tenhamos consciência. Por quê? Porque o que importa para o coração de Deus deve importar para o nosso coração também. Diga, o que importa para o coração do Pai deve importar para o coração do Filho. E quantos filhos nós temos aqui? E corações que se importam com o coração do Pai, corações de filhos que se importam com o coração do Pai, são aqueles que agradam o Pai e que certamente vão reinar com Ele. Amém? Então fique atento, porque daqui a pouco nós vamos entrar exatamente nisso. Quem reina com Cristo? Porque você se lembra, né, a diferença básica entre salvação e reino é exatamente que a salvação é um dom gratuito. Nós recebemos de graça mediante a fé. Não nos custou nada, custou o sangue de Jesus, um preço altíssimo. Mas para nós, o que nós fizemos? Nada. Qual obra nós apresentamos? Nenhuma. Qual foi a nossa performance? Zero. Então, o que você fez? Eu criei. Recebi gratuitamente. Enquanto graça ou a salvação está ligada a essa graça que eu recebo pela fé, reino é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Quem lembra disso, diga amém. Amém? Amém, queridos. Então nós vamos agora também falar do reino sob duas perspectivas. A perspectiva imediata e a perspectiva mediata. Pastor, traduz em uma linguagem. A perspectiva do presente e a perspectiva do futuro. Porque o reino é e o reino será. Diga, o reino é e o reino será. Porque nós já estamos vivendo o reino de Deus. Eu não sei quantos já se atentaram, nós já mencionamos isso, quando fala assim, nos últimos dias. Já ouviu essa expressão? Quais são os últimos dias? A gente acha que é escatologicamente lá na grande tribulação, no final dela, quando Jesus vai começar, né, a estabelecer o reino milenar e vai colocar os seus inimigos por estrado dos seus pés. Não. Lá vai ter um ato histórico que tem a ver com o reino milenar, mas o reino de Deus, ou os últimos dias que precedem o reino de Deus, eles foram inaugurados com a vinda de Jesus. Quando Jesus vem à terra, ele inaugura os últimos dias. Amém? Porque é a última dispensação antes do momento escatológico que nós estamos falando, que é tribulação, milênio e o juízo vindouro. Então, nós vamos falar de duas perspectivas, o reino presente e o reino futuro. O reino imediato e o reino mediato. Para Jesus, o reino estava presente na sua própria pessoa e ministério. Jesus, ele encarnava, nós acabamos de dizer, o próprio reino, porque ele veio nesse tempo, que é o tempo da plenitude, é o tempo da graça, é uma das últimas dispensações, e ele vem então para reinar, mas ele vem para estabelecer um reino que não é comida e bebida, e a pregação dele era: arrependam-se porque é chegado o reino, ou seja, eu cheguei, eu estou aqui, eu estou trazendo não um poderio bélico contra Roma, eu não estou trazendo aqui um poderio militar contra os exércitos desta terra, eu estou trazendo aqui um reino que não terá fim, um reino espiritual, um reino que não falaremos ou veremos, está aqui ou ali, ele está dentro de vocês, por meio que da minha pessoa. Por isso que todos aqueles que recebem Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador, eles já recebem Jesus, que é Rei,
Então o reino de Deus começa a habitar dentro dele. Então todo crente, nós falamos isso semana passada, já tem um potencial em si mesmo para reinar. A pastora Ana abriu o culto fazendo menção de Apocalipse 5 e 6, dizendo: Ele nos constituiu em quem? Em Cristo, reino e sacerdotes para Deus e Pai, para o nosso Deus e Pai. Ou seja, quando Jesus entrou na sua vida, entrou também o reino de Deus na sua vida. Isso precisa estar claro para você. Por isso, quando nós falamos de reino, existe essa perspectiva imediata, presente. Jesus entrou na minha vida, o reino entrou na minha vida. Eu preciso agora mantê-lo, porque diferentemente de salvação, reino pode ser perdido, salvação não. Ah, pastor, eu acho que salvação perde. Então leia com toda piedade, com toda clareza Efésios 2, 8 e 9 e 10. Já falamos isso semana passada. Leia João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O pródigo deixou de ser filho? Alguém que bagunça todo o coreto deixa de ser filho? Sim ou não, igreja? Se no natural a pessoa não deixa de ser filho por fazer algumas coisas, muito menos no espiritual. Porque Deus, Ele disse: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. O seu nome está escrito na palma das minhas mãos. Deixa eu só fazer uma menção aqui, já que entramos nisso, né? Embora nós falamos semana passada, mas vai comunicar também na palavra de hoje, João 10, 28. João 10, 28. Ouça esse texto, para você que acredita que alguém pode perder a salvação. Eu lhes dou a vida eterna. Essa vida, ela prescreve? Tem prazo de validade? É até amanhã, até o seu primeiro pecado? Ela é o quê? Tá, então vamos lá. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você está nas mãos de Deus. Ninguém vai te arrebatar das mãos do pastor Jesus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz: os impuros, os sodomitas, os avarentos. Leia o texto, filho. Lá não está falando de salvação, está falando de reino. Não herdarão o reino. É porque a gente confunde. Aí a gente joga condutas pecaminosas como se fosse requisito para a pessoa deixar de ser salva. Lembra que não foi por obra que eu fui salvo? Não é pela falta delas que eu serei condenado? Salvação está resolvida, se você crê. Ah, pastor, mas ele não está demonstrando que creu. Aí você é Deus. Você é Deus, né? Que o homem vê o coração, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Deus é que vai fechar a fatura e naquele dia Ele que vai falar: passa para cá, passa para lá. É Ele, não é você, filho. E eu não ouso falar que a pessoa não crê, mas está embaçada. Só, o pecado dele é só diferente do seu, filho. Agora, se eu ficasse nessa, eu já falei, vai ficar inseguro. Hoje eu estou no céu, amanhã eu estou no inferno. Hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido. Misericórdia. Não cresço, não avanço para o reino. Está resolvido. O que você não pode duvidar é que você creu no sacrifício de Jesus no seu lugar. Não pode duvidar, não pode ter dúvida. Ninguém pode perder o que nunca teve. Uma pessoa pode falar assim: ela não foi salva, porque ela perdeu a salvação. Talvez é porque ela nunca foi. Ninguém pode perder o que não recebeu. Talvez naquele dia uns achando: Senhor, Senhor. Apesar que esse texto não é da salvação, desculpa, não posso usar ele. Ele é de reino, desculpa. Mas talvez naquele dia você fale assim: aquele lá,
Ou seja, às vezes ele nunca foi salvo. Não perdeu o que recebeu. Nunca foi salvo. É diferente. Agora, aquele que já foi salvo, João 10, 28 para ele. Quem está feliz com João 10, 28 aí? Amém. Ainda bem que nós temos uma igreja bem resolvida. E o fermento dos fariseus está lá fora, em nome de Jesus. Bem resolvido. Pastor, mas tem que ter boas obras? Tem que ter, por quê? Não para ser salvo, para ser, lembra semana passada? Para ser, mas porque eu fui. Porque antes de ser salvo, minhas obras eram, diga, más. E agora que eu fui salvo, minhas obras são boas. Mas porque são minhas? Não, porque se fossem minhas seriam más. É porque agora são as obras de Jesus em mim, através de mim. Quem está recebendo isso? Então eu não sou salvo pelas obras boas, eu sou salvo para as obras boas. Então um crente que não apresenta obras boas, pode estar com defeito de fabricação. Porque obras boas na vida do crente não salva o crente, mas evidencia que ele foi salvo. É diferente. Quem está entendendo isso? Posso prosseguir? Está resolvido? Qualquer coisa me procura aqui, quando eu descer ali. Pastor, vamos lá. Se mostrar na Bíblia algo diferente, eu estou aberto a aprender. Mas até agora, 50 anos de vida, 30 e poucos de crente, hoje eu não tenho dúvida do que eu estou ensinando. Se eu tivesse, eu não estaria ensinando. E eu estou mostrando os textos. Amém? Mas amém, eu não estou falando que eu sou o dono da verdade. Eu tenho a verdade que me liberta. E a gente pode conversar ali. Eu sou muito solícito a isso. Eu amo fazer isso. Amo mesmo. Então, vamos lá. Reino imediato. É o reino presente. Quando Jesus entra o reino dele, de forma imediata. Ouça bem o texto de Lucas 11, 20. Lucas 11, 20 é um contexto, e Jesus está ali debatendo, né? Não ele que debatia, os religiosos, e falando sobre que Jesus não tinha autoridade para fazer tal coisa, e Jesus ele diz assim: se porém, inclusive atribuindo uma obra maravilhosa de Jesus, como se fosse de Beelzebu. Então Jesus fala assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Porque não tem como, se eu expulso por meio de Beelzebu, como vocês estão falando, o reino está dividido, não subsiste. Mas se eu expulso os demônios por meio do dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vós. Então veja que a obra redentora de Cristo, uma delas é expulsar demônios, libertar o cativo, é manifestação do quê? Diga, do reino de Deus. Quem está acordado aí, diga amém. Amém? Você está ligado, querido? Amém, Jesus. Outro texto, Mateus 11, 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Que fala é essa? Jesus falando para os discípulos de João Batista. João Batista estava preso, envia os seus discípulos até Jesus e fala assim: mestre, o Senhor é aquele que nós estávamos esperando ou precisamos esperar outro? Aí Jesus vai conversando com os discípulos de João Batista. E Jesus vai falando: olha, vejam aí. Veja que João Batista envia os discípulos para ter o sinal seguro de que de fato Jesus era quem ele dizia ser. E Jesus não era um profeta, como diz a Nívia Soares, né, um profeta qualquer, né, um subversivo, um guru, um cara evoluído, um cara legal, um boa praça. Jesus, ele é o Filho do Deus Altíssimo. É essa revelação que nos faz mudar a chave. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo no grego, Messias no hebraico,
Ambos significa o ungido de Deus. Ungido. João Batista vai fazer a prova. E aí Jesus fala assim, olha o que está acontecendo. O que ele diz? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Ou seja, chegou. Você não pregou, preparando o caminho, é chegado o reino de Deus? Em outras palavras, o reino chegou. Eu estou aqui. Eu imagino Jesus fazendo igual o Cristiano Ronaldo. Eu não sei porque eu fico com essa imagem, porque ele acha que ele é o cara, né? Ele acha que é o cara. Agora Jesus ele fala assim, eu sou o cara. Eu estou aqui. Manda a bola para mim que eu resolvo. Portugal não vai ficar mais fora das finais. Não, isso não tem nada a ver. Eu não sei porque, toda vez que eu lembro disso, eu lembro de Jesus fazendo esse. Então, nós estamos falando do reino, diga, imediato, presente. Quando que aconteceu? Quando Jesus veio. Começou. Eu estou aqui. Eu sou o cara. E o cara está dentro de você. Olha só. Você pode falar, eu não sou o cara, mas eu tenho o cara dentro de mim. Eu não sou o perfeito, mas eu tenho o perfeito dentro de mim. Você pode falar tranquilamente. Que essa é a verdade, para aquele que nasceu de novo. Então esse é o reino, que não é comida, bebida. Aí nós vemos aqui que também Mateus registra, Mateus 11:12, nós fizemos menção desse texto semana passada, Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, Jesus está falando que desde o tempo de João Batista, ou seja, João Batista chegou de forma próxima a Jesus, ele preparou o caminho. Então, desde João Batista, porque João Batista é o último profeta, inclusive da antiga aliança, e foi o maior deles porque ele preparou o caminho do Messias. Não teve nenhum maior, por isso Jesus falou, não tem nenhum, nascido de mulher, não tem nenhum maior do que João Batista, porque ele é o último profeta da antiga aliança, e ele preparou o caminho do ministro da nova aliança. Então não tem nenhum maior do que ele, mas o melhor, o mais top da antiga aliança é menor do que o menor da nova aliança. Por isso ele fala, nascido de mulher não tem ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Então eu quero te falar que você, recebendo Jesus dentro de si, você é maior do que João Batista, pela interpretação do texto. Amém? Exatamente por causa dessa revelação do reino que chegou. Tudo era uma expectativa, mas ele chegou em Cristo. É interessante, quando fala dessa palavra, é tomado, a palavra no grego é arpazen, que significa apanhar, agarrar, arrebatar. Então, aqui representa a maneira corajosa e resoluta dos fiéis de aceitar para si o reino que Deus lhes oferece, vencendo pela fé e pelo poder de Cristo qualquer oposição do mundo exterior ou de tentação íntima. Então, é a maneira corajosa, resoluta dos fiéis aceitarem o reino dos céus, ou o reino de Deus, que o Senhor oferece. E como nós vencemos? Pela fé. Porque você talvez está falando assim, pastor, eu sei, eu entendo, nasci de novo, eu tenho uma nova natureza, entendi agora que o reino de Deus já está em mim, na pessoa de Jesus, porém, eu vivo na carne. Paulo já explicou sobre viver na carne. Claro que você vive na carne. Você não passou depois do novo nascimento a ser uma alma vagante, sem corpo. Você vive no corpo, você vive na carne. Mas Paulo ele diz aos Gálatas exatamente sobre isso. Gálatas 2:19, depois algum universitário confirma para mim,
não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E este viver que tenho diga carne. Paulo está dizendo, não sou eu mais quem vivo, porque ele nasceu de novo, é Cristo que vive em mim. E este viver que hoje tenho então Paulo vivia aonde? Na carne. Ué, mas para mim ele era espiritual, querido. É porque ele não desencarna, ele vive na carne. Você desencarnou depois que veio para Jesus? Não. Esse viver que vivo na carne, vivo pela fé. Então, para viver na carne e ser vencedor, é só vivendo pela fé, porque na carne não habita bem nenhum. Eu preciso projetar o quê? A fé naquele que venceu o pecado e já me deu a vitória, porque ele falou em todas essas coisas, inclusive vivendo na carne, você é mais que vencedor. Quantos mais que vencedores nós temos aqui? Amém, Jesus. Então, veja que é isso mesmo, Gálatas 2:20, não é o 19, é o 20. Amém. 19 e 20, né, que faz a composição. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, né? Lucas 16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. Olha só que coisa interessante. A lei e os profetas duraram até João. Então, desde esse tempo, ou seja, de João para cá, o evangelho do reino vem sendo anunciado. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, e todos se esforçam para entrar nele. Então, existe um esforço para entrar no reino, não na salvação, porque ela é de graça, mediante a fé. É dom de Deus, não por obras. Eu podia falar muitas outras coisas do reino imediato, do reino presente, mas eu já vou para o reino futuro, até porque senão nós não conseguimos chegar até onde eu gostaria de chegar com a igreja nessa manhã. O reino imediato é o reino futuro. O reino imediato, que é o reino futuro, ele precisa ser uma busca dos crentes hoje. O grande problema, e por isso nós trouxemos essa mensagem aqui em 2 domingos, talvez vamos estender para o terceiro, para que a igreja, ela não se acomode apenas, que é o maior presente que recebemos, eu falo apenas com muito cuidado, ela não se acomode na salvação. Eu estou salvo, mas agora existe um reino que eu preciso alcançar, e esse reino, diferentemente da salvação, ele só será tomado por esforço. Então, por enquanto, o reino está presente no mundo de maneira provisória. Esse reino que é presente, ele é provisório. Porque, de fato, embora Jesus esteja em mim, esteja em você, embora Jesus trouxe o reino, João Batista anunciou o reino, nós sabemos que Jesus não reina em todos os corações ainda, é ou não é? Por isso que há tanta maldade na terra. Então, nós temos ainda um reino provisório aqui nesta terra. Porque se tivesse completo, Jesus não precisava voltar à segunda vinda dele. Vocês concordam? Então veja que o reino imediato, presente, ele é provisório. Os milagres de Jesus são símbolos ou sinais de outra ordem de realidade ainda por vir. Então tudo que Jesus está fazendo no nosso meio é um símbolo. Isso é dado do hino nacional, né? Os milagres de Jesus, a obra de Cristo redentora, como ele anunciou para os discípulos de João Batista, mortos ressuscitam, cegos veem, é pregado. Então, isso tudo são símbolos de uma nova ordem que ainda está por vir. É simbólico, porque de forma consumada e completa virá depois. Depois de quando, pastor? Nós vamos chegar. Vamos tentar chegar aqui ponto a ponto. Então, nós sabemos que quando o mal, ou os poderes do mal, forem entregues às trevas eternas, aí sim nós teremos a consumação de um reino 100% de paz,
de gozo, de amor, porque ainda o príncipe deste mundo, ele ainda atormenta muita gente e governa muitos corações. Tá, pastor, mas quando isso vai acontecer? Quando da volta do Senhor. Ok, e como será? Aí eu quero te chamar a abrir a sua Bíblia em Atos. Atos, capítulo 1, versículo 9. Atos, capítulo 1, versículo 9. Amém? Diz assim. Nós vamos ler até o verso 11 e 12, provavelmente. Olha, Atos 1, 9 diz assim: depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês viram subir. Então, como Jesus virá? A resposta aqui: virá do modo como vocês viram subir. Então, do modo que vocês viram subir, ele vai. Amém? Olha aqui, ó. Bom, pastor, eu li aqui e não sabia, então, estou aqui para isso. Do mesmo modo que eles ficaram vendo a ascensão de Jesus, os anjos falaram: vocês estão olhando? Estão vendo aí Jesus sendo assunto, levado do meio de vocês para o céu? Ele vai vir do mesmo modo como vocês viram subir. Amém, Jesus? Aí eu quero ler o 12, porque o 12 tem uma palavra aqui importante. O 12 fala assim: então os apóstolos voltaram de onde? Do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro. Então, onde eles estavam? Eu vou ler novamente. Fala aí, fala para o seu irmão. Fala para o seu irmão aí. Desperta, ó tu que dormes. Agora eu vou ler novamente, preste atenção. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro. Aonde eles estavam? Nossa, eu queria pastorear uma igreja assim, sabe? Então isso aqui está falando do mesmo modo. Então ele vai voltar, e para onde que ele vai pôr os pés aqui na terra primeiro? Está escrito isso? Zacarias falou que vai ser lá, não é? Ele prediz. Gente, tem muita coisa para falar de escatologia, por isso que eu estou assim, aqui olhando aqui e falando assim: ai Senhor, dá graça. Mas vamos lá. Como subiu, vai descer. Então, como que ele subiu? Ele estava no Monte das Oliveiras, Jesus, e ele subiu. Aí ele subiu até aonde? Visivelmente aos discípulos. O texto fala, o 9, que depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, e à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos olhos. Então, até quando eles viram Jesus subir? Até as nuvens. Então, a primeira etapa foi Jesus sair do Monte das Oliveiras e começar a ascender até as nuvens, certo? E essa é a parte visível, mas tem uma outra parte invisível. Como você sabe, pastor? Porque a Bíblia diz, Efésios diz que Deus fez que Jesus assentasse à sua destra, nos lugares celestiais. Então, ele não foi só até as nuvens, ele foi das nuvens até o seu trono. Só que os homens não viram, eles viram que Jesus sendo assunto do Monte das Oliveiras até as nuvens, e das nuvens até o trono, não viu, mas foram 2 etapas, amém? Então presta atenção, isso é chave, porque da mesma forma que subiu, ele vai ser da mesma forma, amém, queridos? Preste atenção, fala para o seu irmão assim: não vai dar tempo. Essa é a intenção.
Essa é a segunda santa intenção que eu tenho com vocês. Fala assim, poxa, mas eu queria, será que o pastor pode pregar domingo que vem? Eu vou viajar, eu espero que eu esteja de volta já domingo de manhã. Da noite eu estarei, mas domingo de manhã eu não sei. Então, vamos ver se isso vai acontecer. Então, veja bem. Qual é o primeiro ato que a igreja está esperando que aconteça? Nós estamos no reino imediato, reino do presente. Existe um outro reino que está adiante, mas antes de chegar aquele outro reino, que é o reino milenar, os 1000 anos, existe um cronograma, um calendário. Qual que é a primeira pauta no calendário de Deus que deve acontecer? Diga assim, arrebatamento. É ou não é? Quem está esperando o arrebatamento? Se você não está esperando, espere. Porque quem não está esperando, vai ficar. Pastor, mas eu não vou ser salvo. Aí que mora o perigo. Você está entendendo? Olha o perigo. O arrebatamento são para aqueles que vão reinar com Cristo. Você pode ser salvo, vem o arrebatamento, você não vai, porque só vai quem se apodera do reino e vai reinar. Mas no final da grande tribulação, machucadinho, você vai estar com o Senhor na glória. Porque não vai... Não, tem gente que fala assim, pastor, nós já estamos vivendo. Não está. Porque ainda o mundo ainda está suportável. Ainda está suportável. Está insuportável. Não está, querido. Você está aí, você riu. Olha só que legal. Né? Lá vai ficar insuportável. A iniquidade vai aumentar. Não vai ter mais os crentes vencedores para ser chato e falar assim, ei, vamos firmar o corpo aí. Vai ficar insuportável. A gente fala de uma forma mais lúdica, mas é sério, querido. E se eu fosse você, eu começava, e todo mundo sabe a nossa pregação, eu não prego medo, porque no medo o amor não é aperfeiçoado, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que me preocupa é crente que já recebeu tudo de Deus e se acomoda. Usando o hino nacional, se deita em berço esplêndido, em cadeiras institucionais esplêndidas. Não está esperando. Aí lembra das parábolas das virgens? A gente acha que as virgens são ímpio e crente. Todas as virgens são crentes. Existe ímpio, virgem. Então, se é virgem, é porque é crente. Mas umas são prudentes, outras são nécias. Umas vão ser arrebatadas, outras não. Mas são virgens. São de Deus, vão ser salvas, só não vão reinar. Mas quando não forem reinar, vai acontecer um tempo chamado grande tribulação. Aí os crentes que não forem arrebatados, ficarão na grande tribulação. Fala assim, ai. Você entendeu, né? Não precisa nem pregar mais. Pastor, eu não sabia disso. Agora você está sabendo e você fica responsável pelo que você está recebendo nessa manhã. De buscar o reino de Deus. Pastor, como eu faço? Vai ter que ser semana que vem, né? Arrebatamento. Vamos lá. A volta de Cristo. Jesus veio, não veio? Primeiro século. A segunda vinda dele, ou seja, a chamada volta de Cristo, ela se dá também em 2 etapas. Assim como ele foi assunto em 2 etapas, a volta dele vai ser em 2 etapas. A primeira etapa da volta de Cristo chama-se arrebatamento. Diga arrebatamento. E lembra, Monte da Oliveira para a nuvem, nuvem para o trono. E da mesma forma que subiu, vai descer. Então a primeira etapa, que chama arrebatamento, Jesus está onde? Não, agora ele está onde? Isso. E da mesma forma, ele vai voltar. Então a primeira etapa, ele volta do trono para... Isso, igreja. Ele volta para a nuvem. Isso vai ser... Primeiro, vai ser secreto. Ué, mas não fala que vai ser como um raio que se põe... Calma. Arrebatamento não vai ser
visto. Jesus não vai ser visto. É secreto. Apocalipse 3. Meu Pai. Vamos mais uns 15 minutinhos. Eu acredito que eu concluo um pensamento que eu preciso concluir. E depois nós vamos falar mais de escatologia, né? Porque precisa. Apocalipse 3. Vamos ver se é esse texto aqui que eu separei. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão. Vem avisando: ei, eu estou aqui, ó, vou arrebatar. Se Jesus vai vir no arrebatamento como ladrão, ninguém vai perceber. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Olha só que coisa interessante. Então vai ser secreto, vai ser inesperado. Mateus, abre em Mateus 24. Mateus 24, versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. O Senhor é dos prudentes e dos nécios. Ele é Senhor. Mas vigia, porque você não sabe quando o Senhor vai vir. Então, se eu não estou esperando o arrebatamento, eu não vigio. Mas se eu estou esperando, eu vigio. Eu sou prudente, eu tenho lâmpada acesa, não falta óleo, eu vou buscar. Porque eu sei que existe algo além da salvação, que por sinal é a melhor coisa que me aconteceu, e só me deu, e só por ela eu posso almejar agora o reino, porque sem ser salvo jamais poderia entrar no reino. Mas o reino, diferentemente da salvação, eu preciso me esforçar, eu preciso manter a lamparina cheia de óleo, eu preciso trabalhar, preciso ser fiel, eu preciso me dispor, eu preciso, sabe, mostrar a minha fé através das obras. Então ele vai ser secreto, o arrebatamento vai ser inesperado, e vai buscar quem? Qual que é o alvo do arrebatamento? Não é buscar toda a igreja, embora a gente canta, né? E a igreja vai ser arrebatada. Não está errado, porque ela vai ser, mas não vai ser toda a igreja. Alguém fez assim, né? Vai ser no arrebatamento, no arrebatamento, que é a primeira etapa, vai ser quem? Os crentes fiéis, os que tomaram o reino por esforço, os que se esforçaram, os crentes vencedores. Pastor, está escrito, abra comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Esse texto é muito interessante, precisa desdobrar. Semana que vem nós devemos desdobrá-lo. Ela deu à luz um filho, homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Alguns leem esse texto e acham que é Jesus, mas não é Jesus. Porque a mulher, alguns falam que seria Maria. Não, Maria, ela de fato, ela não traz os predicados desse texto, né? Não, jamais poderia. Então, é aquela que nos gera, que é a obra da cruz, que nos gera, e nós passamos a ser quem? Filho, o que? Varão. O que é filho varão? É filho maduro. Então o texto está falando dos crentes que vão reinar com Cristo, os crentes vencedores. E quando vai acontecer o arrebatamento? Antes da grande tribulação. Então, fechando, o arrebatamento ele acontece antes da tribulação. Amém? Então isso vai acontecer tudo antes da grande tribulação. A volta de Cristo em segunda etapa. A primeira etapa, Jesus estava no trono, desceu até as nuvens. A segunda etapa, Jesus está nas nuvens, e das nuvens ele vai descer para onde? Para onde, igreja?
Monte das Oliveiras. Abra comigo Zacarias. Olha só a profecia no Velho Testamento. Aleluia. Zacarias, capítulo de número 14, versículo de número 4. A profecia de Zacarias diz assim, Zacarias 14, 4: naquele dia, os seus pés estarão sobre o monte que está em frente de Jerusalém para o leste. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Amém? Então, aquele dia, qual o dia? Da volta de Cristo. Em qual etapa? Na segunda etapa, que ele desce das nuvens e ele vem e desce e põe os pés no Monte das Oliveiras, como ele disse, ou os anjos disseram que ia acontecer lá em Atos 1, 9 a 12. Ele aparecerá no céu, nas nuvens, e a Bíblia diz que todo olho verá. Então, no arrebatamento é secreto. Na segunda etapa da volta de Cristo, que ele desce das nuvens para o Monte das Oliveiras, é aparente. No arrebatamento é algo inesperado. Na vinda de Jesus, nessa segunda etapa, é pré-anunciado. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que depois de 42 semanas, ou seja, 3 anos e meio, em que o anticristo tiver aparecido na terra, então Jesus virá. Nessa segunda etapa, para pisar no Monte das Oliveiras, para poder estabelecer o que? O que foi predito, que ele ia colocar os seus inimigos por estrado dos seus pés. E quando vai ser isso? Então veja que o que era inesperado com relação ao arrebatamento, na segunda etapa, quando Jesus desce das nuvens para o Monte das Oliveiras, há um pré-anúncio do aparecimento de Cristo, depois do anticristo ter estado aqui por 3 anos e meio na terra. E vai ser depois da última trombeta. Abra comigo em Apocalipse, capítulo de número 18, versículo de número 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha uma grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho e do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra enriqueceram à custa da sua luxúria. Ou seja, está falando desse momento, durante no meio da grande tribulação, quando estiverem fazendo aquelas alianças, quando o anticristo estiver aqui, depois de 42 semanas, ou seja, 3 anos e meio, então haverá o soar da 7ª trombeta, ou seja, da última trombeta, e Jesus virá. E Mateus, abra comigo em Mateus capítulo 24, versículo 29, diz assim, falando sobre a vinda do Filho do Homem, nesse tempo, nessa etapa, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, nesse momento não vai ser secreto, porque todo olho verá. Não será inesperado, porque existe um calendário para isso. Jesus vem para colocar os inimigos debaixo dos estrados dos seus pés e tomar agora o remanescente fiel que está aqui. Ou seja, aqueles que são salvos, que não receberam a marca da besta. Ou seja, a igreja do Senhor, que embora não tenha sido arrebatada na primeira etapa da volta de Cristo, porque o reino é tomado por esforço, mas é povo dele. Ele vem exatamente para fazer cumprir a sua palavra, que ninguém pode arrebatar os seus, os salvos, da sua mão. Por isso há uma promessa que você é de Deus, você é do Senhor, ninguém pode te arrebatar da mão dele. Mas a palavra hoje é para que nós estejamos atentos ao reino. A salvação nós já recebemos, mas devemos desejar o reino de Deus. Desejamos reinar com Cristo Jesus. Sabemos que existe uma aptidão para o reino, existe uma forma de herdar e entrar no reino. A Bíblia fala que os injustos não entrarão no reino de Deus. A Bíblia fala que quem não faz a vontade do Pai não entrará no reino dos céus. A Bíblia fala que aquele que está mais ocupado, como nós dissemos, em sepultar mortos e não está focando no Evangelho de Cristo, em anunciá-lo, ele não está apto para ser um discípulo e reinar com Cristo. E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Nós vamos ter outros momentos, certamente. Aprove a Deus que pudesse trazer uma explicação com esta porção para esta manhã. Aprove a Deus que fosse sedimentada na palavra de Deus acerca não apenas da salvação, mas do reino presente que está em nós através de Cristo, mas do reino futuro que será tomado exatamente pela minha fidelidade, pelo meu esforço, pelas minhas obras que eu faço através de Cristo Jesus. Não é mérito nosso, é mérito de Cristo, mas Ele já nos empoderou a tomarmos esse reino. Ele já nos ensinou, Ele já nos ministrou, Ele já está nos acionando e nos despertando para esse tempo, porque o desejo de Deus é exatamente que nós, os salvos, reinemos com Ele, como nós lemos aqui em Apocalipse 1, 5 e 6, no início desse culto. Ele nos constituiu em Cristo reino e sacerdote para Deus e Pai. Ou seja, existe um potencial dentro de nós para reinarmos com Ele. Esse é o desejo dele, mas nós precisamos responder. Nós não devemos ficar, ocupados demais com as coisas desta terra. Nós não podemos ficar relapsos. Nós não podemos buscar e ficarmos preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, mas devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, reinarmos em vida, porque hoje é um test drive, é um treino para eu reinar com Cristo no milênio. E o Senhor está chamando a sua igreja: desperta, se coloque à disposição, eu quero te tomar no arrebatamento. Deus, Ele tem algo sobremodo excelente. Deus quer que você realmente se prontifique, e é agora, é hoje. É agora, é hoje. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e comece a orar. Você vai fazer a sua oração e vai falar com Deus agora, dizendo: Senhor, vai orando, dizendo: Senhor, eu talvez não tivesse até então essa revelação, essa iluminação. Pai, eu não entendia muito bem a diferença de salvação e reino, mas hoje há uma clareza. Pai, ainda que eu não entenda totalmente, mas o Senhor, pelo seu Espírito, pode me revelar, pode me instruir.
Mais do que isso, pode manter a sua chama acesa no meu coração. Pai, eu não quero ser como as virgens nécias que dormiram, que cochilaram, que não foram em busca do azeite, que não esperaram ansiosamente a vinda do noivo e foram deixadas. Não, eu sei que o Senhor quer me arrebatar, e eu desejo, e o meu desejo hoje é vigiar, é orar, é me prontificar, é me colocar à disposição do reino de Deus, que é hoje e agora, para que amanhã, para que no tempo futuro eu venha reinar com Cristo no milênio. Ore agora, querido, ore agora, abre o seu peito, fala com Deus, rasgue o seu coração, fala com Ele agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh! Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eu queria fazer um apelo nesta manhã. Nós já estamos terminando, mas eu gostaria de fazer um apelo. Eu não vou chamar todos aqui à frente, mas eu queria que você aí mesmo no seu lugar, você que recebeu não apenas o ensino cognitivo, intelectual, mas você sentiu arder no seu coração que algo precisa mudar e que uma chave precisa destravar para a realidade do reino de Deus, que até então você estava percebendo confortável na sua salvação ou tentando fazer manutenção dela de uma forma equivocada. Mas hoje você sente no seu coração o desejo de se prontificar, de começar a tomar posse do reino imediato, presente, para reinar em vida, nesta vida, e esperar vigilante a volta de Cristo. Não apenas para permanecer aqui no tempo da tribulação, da grande tribulação, mas para ser arrebatado com Ele, por Ele, e poder reinar com Cristo, como aqueles que são filhos varões, maduros. E eu queria que você, se você se identificou com isso, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Se algo está falando ao seu coração, ardendo o seu coração, então eu queria que você colocasse a mão aí, de onde procedem as saídas da vida. E você agora vai receber pela fé exatamente esta unção. Eu libero esta unção sobre a sua vida. Eu libero esta unção sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, que o seu Espírito, que é aquele que tem o único poder e autoridade de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pai, o seu Espírito tem a liberdade agora de trazer o selo desta revelação e iluminação. Que o Senhor coloque agora, Deus, uma fome, uma sede, Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito seja derramado em porção dobrada. Pai, que haja, Deus, um mover sobrenatural nessa vida agora. O Senhor vê o coração. Talvez andaram errantes alguns, talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de disposição, mas agora, Pai, o Senhor contempla a atitude
o Senhor contempla o ato, o Senhor contempla a fé que cada um empenha diante do Senhor. Por isso agora, Pai, estende a sua destra, estende a sua mão e libera essa porção, libera o seu Espírito. Pai, libera, Deus, esta fome, essa sede. Pai, este óleo seja derramado, Pai, abundantemente. Encharque os corações, encharque as vidas. Traga, Deus, um mover, um renovo para uma grande obra, Senhor, nesse tempo. Que seja levantada aqui, Deus, nessa hora, uma igreja de vencedores. Que seja levantado aqui, Senhor, um exército poderoso que vai reinar com Cristo Jesus no milênio, mas já está aprendendo a fazer isso em vida, nesta vida, nesse tempo. Aleluia! Eu libero esta unção no nome de Jesus. Diga assim, amém. Diga, eu recebo. E agora, ainda com sua mão no seu peito, com os olhos fechados, eu queria que você orasse comigo, dizendo assim: Senhor meu Deus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Porque a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Com a minha boca eu confesso a respeito da salvação, e com meu coração eu creio a respeito da justiça. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, Senhor, e eu, papai, que um dia estive na tua casa, na tua presença, mas me afastei, me desviei do propósito que é reinar em vida. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, que hoje é o primeiro dia do restante da minha vida, na certeza que sou aceito, abraçado, reconciliado. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para o meio da família de Deus. E que eu aprenda que sou salvo, filho amado, mas quero servir em amor. Eu quero perguntar nessa manhã, você que fez esta oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Você que fez essa oração, isso, levante a sua mão onde você está. Amém, eu vejo mãos levantadas aqui. Você pode levantar-se o mais alto que você puder, se você se identificou. Eu vejo mãos levantadas. Eu quero pedir agora os consolidadores, que nós não teremos tempo agora para chamá-los aqui. Os consolidadores já estão vendo as mãos levantadas dos irmãos. Isso, são atentos aí, né? Então eu vou pedir o seguinte: você que levantou a sua mão, você pode abaixar. Amém. Eu quero falar que você é um aleluia no coração de Deus. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu não sei se você está recebendo a salvação pela primeira vez ou você está voltando exatamente para vencer, sabe, se tornar maduro na fé e vigiar para esse tempo que está próximo. Está próximo, os sinais estão aí, evidentes. Não tem tempo a perder. Às vezes uma mensagem dessa parece uma mensagem, sabe, não, ela não é uma mensagem para a igreja que deveria ser para a gente sair cabisbaixo, não, com o rosto levantado, com a certeza de que o Senhor tem nos fornecido tudo para que nós estejamos no centro da sua vontade. Eu quero falar para vocês, então, que levantaram as suas mãos. Vocês fazem parte da família de Deus. Amém?
E eu quero falar mais ainda. Nós vamos dar um abraço em vocês. A pessoa que está do seu lado vai te abraçar, os irmãos que estão à volta vão te abraçar. Amém? Amém? Vocês estão preparados aí? A gente já vai terminar assim. Eu vou dar a bênção apostólica, nós vamos cantar a canção, tá bom? Amém, Jesus? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Você que fez a decisão, levantou sua mão, receba agora o abraço e a festa. 1, 2, 3. De braços abertos te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é